FUNAP é uma fundação de apoio à pesquisa criada em 1981 por 20 professores da Universidade Federal de Goiás que se mobilizaram, fizeram uma cotação, cada um contribuiu com 5.000 cruzeiros, né? Então, eles conseguiram juntar, a partir da contribuição de cada um, conseguiram juntar 100.000 cruzeiros. A reitoria da UFG entrou com 200.000 cruzeiros e com 300.000 cruzeiros se fundou, então, a FUNAP. Eu já conhecia a FUNAP, eu sou da FUNAP há muito tempo, né? Eu estava na origem da FUNAP. A FUNAP foi criada em 81 e ela começou a funcionar efetivamente em 85, de forma muito precária, com muito pouca coisa a ser feita, muito pouco recurso ainda, mas começou, né? Tinha até um nome diferente, né? Coopercop? Antes da FUNAP tinha um Coopercop. É a importância de uma iniciativa, né? Você não sabe, essas pessoas criaram alguma coisa que elas não tinham dimensão do que aquilo poderia virar no futuro, né? A universidade, como um espaço de resistência e defesa do bem público, foi, em boa parte, crítica à criação e desenvolvimento da fundação por conta do medo da privatização e receio dos professores pesquisadores de que a fundação controlasse o direcionamento das pesquisas. Em meio às discussões, entendeu-se que a fundação auxiliaria a universidade e que um investimento inicial era necessário. Os primeiros anos da fundação, ainda no regime militar, foram de expectativas e idealizações do que deveria ser feito. A falta de recursos, a pouca experiência da UFG em lidar com projetos por meio de uma fundação de apoio, fizeram com que os primeiros anos da FUNAP fosse de muita expectativa e a gestão de poucos projetos. Após os anos iniciais de poucas atividades, em 1985, a FUNAP deu seus primeiros passos para o seu crescimento. Esse foi o ano da redemocratização e, com isso, a abertura para inovações e pesquisas. Em 1985, a FUNAP estava localizada em uma sala do Hospital das Clínicas, pois a fundação gerenciava os contratos do HC. Na época, o Hospital das Clínicas tinha um conjunto muito grande de servidores terceirizados que eram pagos pela FUNAP. O recurso que chegava do governo, iam para a FUNAP pagava os servidores, de 400 ou 500 servidores que eram pagos pela FUNAP. Nesse mesmo ano, a FUNAP já gerenciava 348 projetos, através de contratos e convênios, e acordo com outros órgãos financiadores. Ainda em 1985, a Universidade Federal de Goiás desenvolveu um programa de instalação de novos equipamentos, em decorrência do sucateamento que assolava a fundação e a universidade nesses primeiros anos. A partir daí, foi quando a FUNAP começou a se desenvolver de fato. E essa história é uma história muito bonita, porque naquele momento esses professores sentiram a necessidade de ter uma fundação de apoio à pesquisa na UFG
por conta de algumas situações que eles vivenciaram como professores, como pesquisadores, né, naquele momento histórico. Começou a atuar no apoio administrativo, em gerir administrativamente e financeiramente projetos de diferentes naturezas, né? A participação da FUNAP na pesquisa, ela é hoje muito significativa. Os grandes projetos nossos, seja com o FINEP, seja com o Estado, com parceiros da iniciativa privada, a grande maioria, se não a totalidade, são executados por meio da FUNAP. Em 1992, como eu falei, já fui diretor executivo da FUNAP. Numa época em que a FUNAP funcionava nos prédios aqui do ICB, 3 ou 4, em 2 salas. Éramos mais ou menos 10 pessoas trabalhando lá. E assim, ela tinha uma escala muito menor. Eu tive que fazer uma reestruturação total da parte física da fundação. Foi uma reconstrução. Todos os processos da fundação, tudo, estavam em cima da lanchonete, em condições assim completamente desorganizados, amarrados por cordão, processos grandes que a gente podia inclusive ser citada e ter que aqueles documentos, um monte de documentos da fundação, tudo em caixa de papelão. A gente entrou na FUNAP, o FUNAP funcionava ali naquele prédiozinho do lado ali do centro de... nem sei como é que chama, centro de... É onde fica o Banco do Brasil, eu acho que é Centro de Convivência. Centro de Convivência, esse nome aí. Então eram uns puxadinhos ali. Então, uma decisão que a gente tomou bem no começo foi assim, gente, precisamos, porque a gente precisa de uma sede própria, né? Vamos tentar economizar. Então, isso aí foi uma política interna dentro da FUNAP para tentar fazer isso. Então, uma das coisas que o Cláudio já até tinha feito, né? E a gente manteve, foi a questão de que existiam os editais de pesquisa, que a FUNAP dava dinheiro, 3 mil para cada pesquisador, não sei de quanto em quanto tempo, a gente acabou cortando esses negócios tudo. Vamos guardar dinheiro, a gente precisa ter recurso para poder fazer uma sede. Então, esse foi o principal objetivo, enquanto gestor ali dentro da fundação. Mas também a gente lutou para captar recursos, né? Então aí foi acontecendo e organizando e a coisa foi dando certo, né? Quem lhe indicou como diretor executivo foi o reitor à época? A professora Cassimiro. A professora Cassimiro. Foi na época dela. Ela que me indicou como... essa foi indicação, não foi escolha. Você tem, como é até hoje, a indicação é do reitor. E eu comecei a trabalhar junto com o secretário de saúde da época, né, que era professor de PETESP, aqui da Federal, que estava como secretário municipal de saúde, e forçando a barra, conseguimos fazer com que a secretaria pagasse 4% do recurso, né, que era administrado pela fundação, e esses 4% e mais outros que vieram contribuíram para um montante significativo de taxas administrativas e que isso se constituía em elaboração de projetos
não é, de editais e projetos para as diferentes áreas da instituição. Ela teve muitos períodos de altos e baixos, né, que ela poderia simplesmente ter acabado, né? Mas ela foi se consolidando. Essas pessoas lá, elas viam como possibilidade você ter hoje uma fundação, como a FUNAP, que é uma das maiores fundações do Brasil, né? Talvez não em tamanho, né, em volume de recurso, mas em estrutura, em gestão interna. Acho que nos últimos meses, né, fui convidado para fazer uma palestra, acho que em Recife, na oficina da FINEP, para a FUNAP como modelo de gestão dos projetos CT Infra junto ao FINEP, para todas as fundações. Olha, lá no começo, sobretudo na década de 90, havia muito questionamento sobre o papel das fundações, né? Setores importantes da comunidade acadêmica assim, temiam que a presença, a atuação de uma fundação privada, como é o caso da FUNAP e das outras, no seio da universidade, pudesse desvirtuar a pesquisa, o direcionamento das ações da universidade. E eu sempre fui muito crítico a essa posição, dizendo que as coisas não se misturavam dessa forma. Quer dizer, a fundação não está aqui para dizer o que a universidade vai fazer, o que o pesquisador vai fazer. A universidade executa aquilo que a universidade quer e os pesquisadores querem, né? Não tem nenhum direcionamento da nossa parte. Claro que a FUNAP está aberta às parcerias que são buscadas pelos pesquisadores, e passam pelo crivo da análise da universidade. Então, assim, quem define o que vai ser feito via FUNAP é a universidade. Em última análise, é a universidade. Ao longo dos seus 44 anos, a FUNAP contou com diretores executivos engajados em construir uma fundação sólida e que servisse de apoio para a pesquisa na UFG, no Estado e no país. A doutora Milka, que foi quem me convidou para assumir, porque estava tendo realmente muitos problemas com a fundação, né? E eu já tinha a experiência da Fundac, e aí ela me convidou e eu fui para a FUNAP, né? E quando cheguei na FUNAP foi uma situação bem difícil, porque a FUNAP estava às vésperas de ser a primeira fundação brasileira das universidades, né, federal, brasileira não federal, que iria sofrer intervenção, né, por causa da dívida que a FUNAP estava, que era uma dívida muito alta, e tinham 16 processos, somando tudo isso dava em torno de uns 60 milhões de dívidas. Foi em 2003, a FUNAP estava passando por um problema de inspeção do Ministério Público muito acirrada. O Ministério Público chegou a mandar mais de 2.300 ofícios. 3 processos já tinham sido perdidos pelos advogados, pela estrutura de advogados que não tinham, por não ter assim, perdido o prazo, não ter atendido o prazo, já tinha sido perdido. Aí eu consegui negociar esses 3 e os outros 13 processos, que eram com valores muito maiores, nós conseguimos ganhar todos, porque aí eu fiz uma assessoria jurídica, tive que demitir muita gente nessa época. Eu comecei pela assessoria jurídica, por eles terem perdido esses 3 processos, que é um dinheiro que a universidade gastou sem precisar ter gastado, mas não tinha reversão. Aí eu demiti toda a assessoria jurídica, contratei uma nova assessoria jurídica, uma assessoria para a parte de informática também, que a gente tinha uma dificuldade enorme de dados lá, e aí nós criamos uma gestão só de informática, sabe?
E a Conceição, nessa época, foi fundamental para mim. Ela foi comigo da Fundac para a FUNAP. Nós precisávamos, na época, de uma boa assessoria jurídica, né? A doutora Marta conhecia esse escritório, Ludovico Martins, que era composto pelo doutor Alcides, doutor Wellington, doutor Rodrigo e doutor Sinfrônio, que eu acho que é o pai do Rodrigo, né? Que era o pessoal que fazia parte desse escritório. Depois de um ano fazendo tudo isso, eu fui aí eleita por unanimidade pelo conselho como diretora da fundação. Aí já é 2004. Aí eu fui realmente eleita pelo conselho por unanimidade para ser a diretora. Aí foi a primeira vez que eu fui realmente diretora e não a interventora, sabe? Em 2006, quando Iris Rezende assumiu a prefeitura de Goiânia, foi interrompido um dos maiores projetos gerenciados pela FUNAP, gerando uma enorme falta de receita e colocando em risco a continuidade da fundação. Nós tivemos um projeto grande com a Secretaria de Saúde, que eram aquelas pessoas que trabalhavam com a dengue, né? Os agentes da dengue, os agentes comunitários de saúde. Então, esse projeto, ele movimentou muitas pessoas contratadas como seletistas na FUNAP. Em 2006, encerrou o projeto, né? E nós tivemos que demitir todas as pessoas no mesmo dia. Quando a doutora Marta saiu no primeiro mandato dela, né, o professor Obenones assumiu o convênio que mais tinha dinheiro na FUNAP, que sustentava a FUNAP, praticamente que a taxa de administração dele era suficiente para as despesas operacionais da fundação, era com a Prefeitura de Goiânia, que seria aqueles agentes de endemias, né? E aí o prefeito, na época, Iris Rezende, que tinha acabado de assumir, tirou o convênio da FUNAP. A FUNAP tirou o convênio da FUNAP, devendo para a FUNAP uma quantia muito grande, que seria verbas indenizatórias que a gente tinha que fazer com 2.000 funcionários da folha de pagamento do projeto da prefeitura, que estava contratado no nome da FUNAP. Nós tínhamos que acertar com aquele povo, demitir eles, e o prefeito simplesmente não mandou mais dinheiro, encerrou o convênio em 31 de dezembro do ano anterior e deixou a FUNAP com isso tudo. Mesmo tendo passado por crises como em 2003 e 2006, a FUNAP fez os ajustes necessários e prosseguiu sua caminhada para cumprir sua missão institucional. Pode-se dizer que, hoje em dia, as relações de trabalho estão cada vez mais efêmeras e os profissionais acabam não permanecendo tanto tempo em um mesmo trabalho. Mas na FUNAP, a situação é diferente. Aqui na FUNAP tem histórias muito interessantes, né, na fundação. Tem colaborador que entrou como menor aprendiz, com 14, 15, 16 anos e está aqui há 15, 17, 18, 20 anos, 25 anos, 28 anos. Nós temos colaboradores aqui que têm 28 anos de fundação. Em janeiro já completo 29 anos de fundação. Eu entrei em 5 de janeiro de 1998. A FUNAP era ali no centro de convivência, era um galpão. Ali era todo mundo junto, os setores. Só tinha a sala divisória da sala do diretor, que era o Almiro Bamenheim na época. Eu fiquei na contabilidade até 2002. Eu entrei de licença maternidade. Quando eu retornei, o gerente, na época, que era o Marcelo Melo, me convidou para ir para o financeiro como chefe de setor. E eu aceitei o desafio. E hoje eu estou, até hoje, no financeiro, como gerente financeiro. Ali a gente tem que ter todos os controles de registro de entradas, né, saídas, fiscal. Ali a gente faz registro financeiro e contábil. Vencimentos de tributos, boletos, ali a rotina diária ela é bem extensa, bem puxada mesmo, abertura de conta corrente, encerramento. Antes da FUNAP eu trabalhava já vinculado à UFG, eu era estagiário no Hospital das Clínicas. Lá era, na verdade, o CPD do Hospital das Clínicas
Então, eu trabalhei no Hospital das Clínicas de 98, 99, né? Finalizando já 99, entrando em 2000. Então, nesse período eu trabalhei no Hospital das Clínicas. E daí, então, teve a oportunidade de, quando eu estava fundando também a Fundac, né, na verdade, então estava tendo a oportunidade de ir para a Fundac na época e também tive a oportunidade que um ex-gerente meu lá do Hospital das Clínicas me chamou aqui, que assumiu, que foi o Marcelo Akira, assumiu aqui na Funap na época, então fez o convite para mim. Então, eu pesei os prós e os contras e vim para a Funap na época, né? E desde então eu entrei na Funap, né, no dia do meu aniversário, de 5/10/2000. Então, foi bem no dia eu fui fazer meu exame de admissão na Funap também. Foi um presente. Foi um presente. A informática na época tinha, depois que vim, que teve uma reformulação, ficou praticamente eu e uma outra pessoa, né? Que é o Jason, que também está comigo aqui até hoje desde então. A estrutura da Funap, ela tinha poucos sistemas na época, então a minha missão, basicamente na época, era dar o apoio aos usuários, aos sistemas existentes e o socorro no dia a dia, né, da tecnologia. Hoje já está bem evoluído, nós temos uma equipe grande, né, de desenvolvimentos, né, até na parte de apoio à infraestrutura, eu tenho uma equipe também comigo agora também, que cuida dos usuários. Em relação àquele período, era cerca de 40, hoje tem, acho que creio, 160 colaboradores e nesse quesito tem muito mais máquinas do que colaboradores, porque tem os servidores, né, tem as impressoras, tem os dispositivos que carregam a comunicação com rede, então todo esse apoio aí a gente está no dia a dia organizando essa estrutura para ficar sempre em funcionamento. Eu entrei na Funap em 1995. Né? Quando eu entrei na administração, a gente tinha 5 pessoas contratadas e eu era uma dessas 5. Na verdade, no início, eu não fiquei aqui, né, junto com a equipe, eu trabalhava no HC, tinha um postinho lá por conta de um projeto grande que nós tínhamos com o HC, várias pessoas contratadas, né, como seletista, e aí eu ficava lá numa salinha para cuidar dessas pessoas. Eu fiquei lá menos de um ano. Aí eu fui convidada para compor a equipe daqui, vim no final de 95 e estou até hoje, há 30 anos. Naquela época nós éramos 5, hoje nós somos 160, né? Então é uma diferença muito grande. E em relação a espaço também, né, nós ficávamos lá em 2 salas no ICB, era uma de frente para a outra. Desde sempre, desde os 30 anos que eu estou aqui, eu trabalho com gestão de pessoas. Né? Quando eu comecei, era só departamento de pessoal, a gente não tinha recursos humanos na Funap. Depois, com o tempo, foi evoluindo, né? A gente foi criou essa parte. Hoje eu sou gerente de pessoas na Funap e nós fazemos o nosso trabalho em 3 eixos principais, né? Nós temos lá a equipe que trabalha com recursos humanos, com processo de seleção, contratação, avaliação de desempenho, toda essa parte de recursos humanos. Tem uma outra equipe que trabalha com a folha de pagamento, que a gente chama de cadastro e controle, e uma outra equipe que trabalha no núcleo de atenção e saúde do trabalhador. Nós criamos uma quantitativa de vaga para jovem aprendiz. E para valorizar a comunidade da região, a gente normatizou que só ia pegar alunos que fossem indicados de um colégio que tem Valdemar Mundim, na época era esse nome, aqui no Itatiaia. Eu morava no Nossa Morada, que é um setor aqui perto. Eu tinha 14 anos, né, na época. E aí eu lembro que a professora, eu lembro até hoje, eu estava na sala, a professora Miriam, professora de matemática, estava entregando a ficha, assim, para os alunos, e eu perguntei, o que é essa ficha, professora? Eu falei, não, é porque a gente está dando aqui essas fichas para preencher quem tem interesse, para participar da vaga de jovem aprendiz na Funap, que é ali na UFG. E aí a gente está vendo as melhores notas e perfis. Aí ela perguntou se eu queria participar, né? Aí eu falei, eu quero demais, eu quero trabalhar, eu quero isso, né? Minha mãe precisa ter meu dinheirinho para comprar as coisas, né? Na hora dela, o que eu impressionei, que ela já sabia quem era eu. E aí, durante a conversa, ela falou que quando crescesse queria ser igual eu. Eu peguei e falei, uai, mas você não me conhece? Ela falou, eu te conheço já. Então, aquilo me fez ver que ela
Antes da entrevista, ela se preparou para aquele momento. Eu fui a segunda turma de Jovem Aprendiz, né? A segunda turma, e na minha época foram 3 contratados, 2 homens e eu. Eu não saberia explicar, né, o que caracteriza isso, mas eu penso, né, vivenciando o que eu vivenciei na FUNAP, que são as relações, não é, o próprio ambiente de trabalho, claro, a remuneração também, a valorização do colaborador dentro da fundação, que todos esses elementos contribuem para que as pessoas permaneçam, né, nesse ambiente de trabalho por tanto tempo. Quem é a Ficha 01? A Ficha 01 tem uma história. Nós temos uma ex-colaboradora que é a Marilene, ela já aposentou com 33 anos de FUNAP. Ela foi na época do registro, porque antigamente não tinha aquele registro, né, de colaboradora. Aí quando surgiu na época, era para ser a Marilene, o 001, porém, eu não sei se foi por ordem alfabética, ficou a Ana Cláudia. A Ficha 01, na verdade, estava em migração de sistema e não é real. É a Ana Cláudia, do RH, só que antes dela tinha outras pessoas, mas como ela estava implantando, então ela teve, né, a satisfação de ser a 01. Mas é uma brincadeira. Na verdade, assim, eu realmente, o meu registro é o 001, né? Mas foi uma questão de sistema, porque antes de mim vieram mais de 600 pessoas contratadas como seletista. Mas quando foi feita a informatização do sistema de folha, o critério que foi utilizado para o cadastro foi o centro de custo e em ordem alfabética. Então, como eu estava no primeiro centro de custo e meu nome era com a letra A, eu fui a primeira. A FUNAP hoje apoia 16 diferentes instituições. Unifespa, UFRA, Universidade Federal de Catalão, Universidade Federal de Itaí, Instituto Federal Goiano, Instituto Federal de Goiás, ENAP. A nossa visão, ela falava muito da FUNAP enquanto escritório de negócios para atender principalmente a UFG. E hoje a gente tem outras 15 apoiadas. Então a gente entendeu, olha, é importante dar uma modernizada nessa missão, é importante trazer ela para o que hoje nós somos. Então hoje é uma missão mais curta que atende, que está colocado lá não só o UFG, como o atendimento a todas as IFES que são credenciadas hoje e também os ICTs, né? Então a gente acredita que hoje é uma linguagem mais moderna, mas acima de tudo demonstra muito mais quem a gente é, quem a FUNAP é hoje e principalmente onde a FUNAP quer chegar, né? É claro que uma instituição, uma organização, ela é fruto do trabalho de muita gente, né? E eu acredito que a FUNAP, ela só chegou onde chegou hoje, no patamar que ela chegou hoje, gerindo quase 1000 projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, inovação, por conta do trabalho de muita gente, né, que no decorrer dessa história da Fundação se dedicou, se comprometeu e foi construindo passo a passo o que é hoje a FUNAP. A FUNAP cresceu muito, teve um crescimento exponencial, especialmente a partir de 2018, 2019, e hoje nós temos em torno de 160 colaboradores. Em 44 anos de existência, a FUNAP passou por períodos de incertezas e dificuldades, mas superou os desafios para se tornar o que é hoje. Uma fundação sólida que contribui para a pesquisa e diversos outros projetos na UFG, em instituições de Goiânia, do estado de Goiás e em diversas partes do país.